Bom dia a todos. Bem-vindos ao evento de abertura e lançamento do Certificado de Estudos Especiais em Engenharia Biomédica. A engenharia biomédica mais do que interdisciplinar, é transdisciplinar. E a química, né, a gente sempre advoga que a química é uma ciência central. Sendo uma ciência central, né, não podia estar de fora de uma atividade como essa. Esses certificados especiais, né, principalmente em engenharia biomédica, nos dá a oportunidade de mostrar a importância da química nos processos biológicos, né? A gente sabe que vai ser um curso que vai ter uma grande demanda de tecnologia, né, de equipamentos, eletrônica, comunicação, processamento de imagens, mas quando chega no objeto principal, o ser humano ali recebendo o benefício de um dispositivo implantável, de um dispositivo vestível, de biosensores que leva diagnósticos, é a química que vai conversar com a biologia que está lá na frente da medicina. A gente está bastante interessado no desenvolvimento desse curso, porque a gente vê que a engenharia biomédica é um dos cursos que mais tem crescido no mundo todo. Há 10 anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um sabático em um departamento de química e no laboratório que eu estava, metade dos colegas eram engenheiros biomédicos, não eram engenheiros químicos. Então, claro que era particular pela área de pesquisa que trabalhávamos. Hoje em dia a gente tem um grande desenvolvimento na área de sensores, de biosensores, de criação de órgãos artificiais, microsistemas, e tudo isso é uma oportunidade que os químicos podem contribuir, né? Biomateriais, temos colegas que trabalham há muitos anos com biopolímeros de fontes naturais, fontes renováveis e tudo isso biocompatível. Então, a gente está extremamente orgulhoso de fazer parte dessa proposta. Os certificados especiais é algo que a química já tem alguns anos como ênfase. Temos ênfase em química de materiais, química ambiental, materiais, não sei o que esqueça, gestão e qualidade e alimentos. E todas essas vertentes, né, da nossa ênfase conversam com vários cursos da engenharia. Engenharia, temos engenharia de materiais, temos engenharia ambiental, e há alguns anos atrás vimos que o Instituto de Arquitetura e Urbanismo teve um diploma conjunto com engenharia civil, e a gente ficou bastante interessado nessa possibilidade de, inclusive, propor entre a química e a engenharia esses títulos, diplomas especiais entre o químico ambiental com o engenheiro ambiental, o químico de materiais com o engenheiro de materiais, né, para a gente poder evoluir nessa integração e, quem sabe, em alguns anos ter também a capacidade de a gente ter uma engenharia química aqui no campus. Então, acho que a possibilidade de ingressarmos nesse certificado especial em engenharia biomédica, uma oportunidade extremamente rica para o estudo de química de São Carlos, e a gente vai fazer tudo que for possível para isso se materializar e iremos a ter um curso formal daqui a alguns anos. É um grande orgulho que a gente está aqui nesse momento e desejamos todo sucesso a esses estudantes que venham a escolher essa ênfase, esse certificado. Muito obrigado, professor Edson. Eu vou passar então a palavra para o professor Banhato, diretor do Instituto de Física de São Carlos, e destacar que, na verdade, é um dos iniciadores desse processo, para não dizer o principal força motriz que levou à elaboração dessa modalidade. Professor Banhato, por favor. Bom, muito obrigado, Edson. Eu tirei a minha máscara porque minha voz já é meio patagônica, então, mas eu estou preservando a distância mínima necessária de todo mundo. Bom, primeiro eu queria agradecer a todos, o Edson, um dos diretores que eu admiro aqui em São Carlos, o Emanuel, o Hernandes, todo mundo sabe que eu tenho paixão de morte por ele, o Baracá, o reitor avançado, arrojado. E eu queria também cumprimentar os meus colegas diretores da matemática, a professora Cristina e o professor Gilberto, da arquitetura. E não pensem que
matemática e arquitetura estão fora da nossa iniciativa, porque o ambiente hospitalar é extremamente importante, a arquitetura é extremamente importante e o processamento de dados é fundamental. Eu não entendo, aqui no campus de São Carlos, nós somos a região da USP, o território da USP, que mais deposita patente na área da saúde. Nós temos uma vocação intrínseca. E todo mundo sabe que as palavras do Papa Pio XI é verdadeira. Nenhum conhecimento é completo se não torna o homem melhor. Nós temos que ter conhecimento para melhorar o ambiente, para se comunicar melhor, para poder transportar melhor, para preservar melhor tudo, a natureza, para conquistar novas coisas, mas para tratar a saúde humana. Portanto, as engenharias, as ciências básicas aqui de São Carlos, elas fazem isso desde a sua origem. Todo mundo sabe que há muitos anos daqui nasceu o ultrassom de consolidação óssea. Todo mundo sabe que daqui nasceu grandes tecnologias na área do álcool. Todo mundo sabe isso. Todo mundo sabe que aqui é a casa da robótica da USP. Todo mundo conhece. E todo mundo sabe as tecnologias que a gente desenvolve para as doenças crônicas e não crônicas. Portanto, nós estamos preparados. Esse passo que está sendo dado, ele já traz a todos os estudantes do nosso campus a possibilidade de terem aí um pequeno sabor nessa área, seja de qualquer unidade do campus. Portanto, eu convido todos os alunos para considerarem aqueles que, além de ser arquiteto, querem dar essa contribuição, que é necessário um conhecimento extra, que essa certificação vai trazer. E eu estou aqui na presença de duas pessoas magníficas da direção principal da universidade. Eu não poderia deixar de dizer que, como o nosso querido diretor Edson disse, esse é o primeiro passo na direção de um sonho que nós temos, que é montar o curso de graduação em engenharia biomédica aqui em São Carlos. E vou dizer por que eu só falo em graduação, porque a pós-graduação nós já temos. Todas as unidades trabalham nesse tema nas suas pós-graduação. Então é um momento muito importante para a gente. Nós somos um campo que sempre inovamos e agora estamos dando esse passo. E, obviamente, esse passo é muito importante com os estudantes. Portanto, os estudantes que estão do lado de lá têm que fazer essa consideração. E eu agradeço muito a presença de vocês e eu espero que em, no máximo 2 anos, nós estejamos oferecendo esse curso que a Universidade de São Paulo ainda não tem. E que o momento, já dizia, nós estamos numa pandemia, mas nós já estávamos em outras. Todo o problema das bactérias resistentes, todo o problema da tecnologia, o Brasil está passando de exportador para importador de equipamento em 2 décadas. Na área da odontologia era assim, na área da medicina estávamos indo muito bem, hoje nós estamos vendo sucatear as empresas. Esse reforço que a universidade dá, que é uma universidade de referência a nível nacional e mundial, vai ser fundamental. Eu conto com o pró-reitor, conto com o vice-reitor, para que São Carlos seja a localidade da USP que dá esse passo que a sociedade está pedindo. Muito obrigado. Muito bom, professor Banhato. Excelentes palavras e, como eu disse, a força motriz do nosso projeto em andamento. Tenho a satisfação de passar a palavra para o nosso pró-reitor de graduação, professor Baracate, e agradecer também a disponibilidade de visitar a gente em São Carlos, de São Carlos. É sempre uma grande satisfação ter o nosso pró-reitor presente. Professor. Bom dia, muito obrigado. Prazer muito grande estar aqui em São Carlos. Primeira visita após a pandemia. É uma honra muito grande, ainda mais pelo motivo que nos trouxe até aqui presencialmente. Queria cumprimentar o professor Manuel, o professor Banhato, o professor Hernandes, nosso vice-reitor, e muito envolvido com o ensino de graduação também. Já demonstrou isso soberanamente quando foi pró-reitor de graduação. Quero cumprimentar a professora Cristina, o professor
Joubert, diretores do ICMC e do IGAL, professor Miguel, vice-diretor e ex-diretor, professor Campani, prefeito do campus. Estou vendo que tem muitos ex-presidentes de comissão de graduação que galgaram importantes cargos aqui em São Carlos, no campus de São Carlos. É uma honra muito grande estar aqui nesse momento onde é lançado oficialmente o certificado especial dessa habilitação em engenharia biomédica. A engenharia biomédica reflete os pilares que a atual reitoria e, por via de consequência, as pró-reitorias assumiram, que representa a integração entre disciplinas, entre o caráter multidisciplinar, o caráter interdisciplinar, envolvendo praticamente todas as unidades do campus de São Carlos, e a transdisciplinaridade. A transdisciplinaridade que, nesse caso específico, representa a relação com a sociedade. E dentro de uma área extremamente importante, que é a área da saúde. Saúde não apenas médica, mas a saúde em geral, nas suas várias ênfases, por assim dizer. Copiando um pouquinho aqui do professor Emanuel. Então, é uma semente que está sendo plantada hoje, e eu espero que nós tenhamos, talvez vindo de Piracicaba, um adubo extremamente potente para que essa semente consiga crescer e ensejando um novo curso de graduação, ainda na atual gestão reitoral e na atual gestão da pró-reitoria de graduação. Tem que ser um super adubo, falar com o professor Durval e toda a equipe da Exalc, para que isso realmente se transforme, não sei se em tão pouco tempo assim, mas era um desejo, mas que se transforme realmente num curso de graduação que a Universidade de São Paulo não tem. E eu me lembro aqui, professor Banhato, quando eu participava de uma comissão de especialistas da medicina, que era chefiada pelo professor Adib Jafé. Era um nome incontestável. E essa comissão era do MEC. E tinha um deputado que queria montar uma faculdade de medicina aqui no interior, perto ali na região de Rio Preto, São José do Monte, já tem várias faculdades. E ele queria montar e procurava o professor Jatene. O professor Jatene falou para ele: monte primeiro um programa bom de residência médica no hospital aqui na sua região, porque é obrigatório ter a residência médica para oferecer os estágios aos estudantes de graduação. Então, como o senhor falou, a USP ainda não tem, aqui já tem um programa de pós-graduação em engenharia biomédica. Mas nós precisamos criar realmente condições, se vocês criaram as condições, para que aqui tivesse um curso de graduação em engenharia biomédica. Então eu parabenizo o campus de São Carlos, o professor Edson, o professor Emanuel, o professor Banhato, que fala desse curso há um bom tempo já, uns 2 anos pelo menos eu escuto falar desse curso. E cumprimento São Carlos por essa iniciativa. Meus parabéns. Muito bom. Obrigado, professor Valcarte. Como eu disse, é uma grande satisfação ter a sua visita em São Carlos e principalmente ouvir as suas palavras, que sempre são muito inspiradoras. Então a gente sempre tem essa grande satisfação de ter o nosso pró-reitor acompanhando e apoiando as iniciativas do campus. Então, muito obrigado mais uma vez. E passo então para o professor Hernandes, o vice-reitor da Universidade de São Paulo, destacar também que é uma satisfação muito grande toda vez que os nossos dirigentes encontram o caminho até o campo de São Carlos e a gente tem essa oportunidade de conversar presencialmente. E eu acho que a gente deve começar a retomar essa questão das conversas presenciais, que elas
funcionam muito bem. Professor Hernandes, por favor. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar inicialmente as pessoas que estão nos vendo, os professores, os estudantes, fazer aqui um pouco do cerimonial de cumprimentar todos que estão aqui. Nós temos feito um trabalho já de mais de um mês, fazendo com que, com todos os protocolos de biossegurança, nós passamos a ter então as atividades presenciais, como nós estamos aqui nessa sala e a grande maioria nos vendo e vão estar participando via remoto. Então, eu começo cumprimentando o diretor da escola, o professor Edson, o Denis, que é o vice-diretor, o meu diretor e um dos iniciadores desse curso de graduação, que nesse momento é um certificado. Essa conversa ela começou ainda em 2017, quando estávamos em campanha, o Barran e eu, recebendo ligações do Vanderlei, em São Carlos, você tem um curso de engenharia biomédica, eu tenho um curso de engenharia biomédica. Então, desde 2017, então, hoje é uma satisfação muito grande, mesmo não sendo o curso propriamente dito, como foi, a gente já conversou muito sobre isso, mas sendo um certificado especial. Cumprimentar o Emanuel, da Química, o Campana, aqui o Jovel Lanche, o Miguel, Cristina, nós temos aqui também aqui na sala o Tércio Ambris, que é o superintendente de gestão ambiental. Fizemos uma reunião anterior sobre fotovoltaicos, o professor Ziles, que é o diretor do Instituto de Energia e Ambiente, e a todos vocês, é uma satisfação muito bom revê-los, e o meu grande amigo, que nós estamos já na atividade presencial, inclusive ontem. Então, mas é sempre uma satisfação revê-lo, o professor Paracá, e que teve a disponibilidade de vir aqui hoje. Poderia estar fazendo remoto, como muitas pessoas têm feito, mas é extremamente importante estar aqui presente, não só para aproveitar e conversar com vocês após essa cerimônia, mas também para falar um pouco sobre a graduação de uma maneira geral. Eu quero reforçar inicialmente o que o professor Vanderlei disse com relação aos alunos, e que todos falaram com relação aos alunos desse campus. Eu acho que é fundamental que as pessoas primeiro conheçam todos os certificados ou ênfases que as unidades têm. Isso existe uma certa... no foco da unidade dele, ele conhece, mas de uma maneira geral que tem no campus as pessoas não conhecem. Então, a Pró-Reitoria de Graduação criou um sistema de vídeo chamado Seu Curso, e nesse processo eu tive a curiosidade de olhar, porque eu um pouco apaixonado pela graduação, vamos dizer, eu fui ver se a qualidade era boa e fui olhar para o campus de São Carlos especificamente, e aí nós temos algumas que nem eu mesmo conhecia, que alguns certificados na engenharia. Eu acho que era fundamental que os nossos alunos, de uma maneira geral, do campus conhecessem. Nós somos um campus de tamanho ótimo. A universidade tem vários campos, e aqui tem um campus que é de tamanho ótimo, no meu ponto de vista. Ele não é grande como Ribeirão Preto e não é pequeno como Pirassununga, tá certo? Ou Lorena. Então, e nem Piracicaba, que também tem uma grande unidade, mas então aí você tem um relacionamento histórico aqui, que é desde o início do campus, que é um relacionamento sempre de parceria. Então, assim, todas as unidades, elas saíram de uma unidade única, que é a unidade que nós estamos hoje, e com isso você criou desde o começo uma relação, vamos dizer assim, uma relação umbilical, tá certo? Com a própria escola de engenharia, independente dos gestores e dos momentos do campo. A unidade mais recente que saiu, já não é tão novinha assim, que é o Instituto de Arquitetura e Urbanismo, que era um departamento, certo? Então a mesma coisa aconteceu com as outras unidades. Então, isso reforça cada vez mais o caráter de você poder trabalhar em conjunto aqui. Eu acho que a ideia que veio de uma unidade diferente da própria escola de engenharia para se criar um curso, e um curso também que o campus já tem experiência, que é um curso em intermediários, como tem um de engenharia de computação, mas de uma maneira mais ampla. Porque, em geral, se espera que você vai ter um curso de engenharia biomédica, que é o que muitos já ouvi muito na universidade, que você tivesse uma faculdade de medicina do lado, certo?
e que nós estamos falando de uma outra coisa que eu tenho sempre dito, assim, nós estamos falando de tecnologia. E o Vanderlei ressaltou muito bem, a pandemia nos mostrou o quanto que nós estamos dependentes. E isso trouxe para a gente, do ponto de vista de gestão das cidades, do município, do estado, da universidade, tudo, dificuldades muito grandes, porque muito daquilo que você precisa, você tem que adquirir e adquirir fora. Se a gente olha para o paralelo do que fez a China, a gente tinha uma visão da China completamente distorcida, e eles fizeram um projeto de Estado, que no Brasil infelizmente não fez até hoje, e saiu a China da onde estava, com aquela visão que nós tínhamos, para o que é hoje. Então, o que a universidade tem que fazer e os campos têm que trabalhar é trabalhar com a lógica, que é a lógica de você fazer o processo avançar sempre, independente de quem está de plantão. Porque se você tiver projetos e bons projetos, você sempre vai ter apoio para fazer. Então, eu sempre digo o seguinte, a maior dificuldade que nós temos na universidade não é a falta de recursos. A falta de recursos é uma barreira. A maior dificuldade é ter bons projetos, projetos que sejam para a Universidade de São Paulo e não para a A, B ou C. Tá certo? Então, esses projetos eles são essenciais. A universidade tem buscado e trabalhar nisso. Eu acho que acredito que agora nós damos um primeiro passo em relação a um curso que tem a origem dele de maneira, vamos dizer assim, descentralizada, que vem de uma unidade, mas para fazer a união dentro daquilo que a gente já tem feito. Acredito e torço para que o campus avance cada vez mais na quantidade de cursos, ou seja, nós não podemos ter as barreiras, seja elas de infraestrutura ou de pessoal, para que você não tenha um projeto, porque a hora que a oportunidade aparece, você tem que estar com o projeto pronto. Então, quantos cursos mais cabem nesse campus? Quais são de fato as áreas que nós vamos avançar nos próximos 10 anos nesse campus? O campus está relativamente, se vocês olharem, está relativamente acomodado com o total de vagas que é ofertadas para a graduação. E é um campus que tem uma capacidade muito grande para poder, pelo menos, dobrar, vamos dizer assim, a capacidade. Não agora, mas no planejamento. Nós criamos na universidade a política de você não criar vagas por criar vagas, tá certo? Porque era o processo que existia anterior, mas a gente faz a conservação das vagas. Então, nós podemos mobilizar vagas de um curso para outro, mas também nós podemos criar vagas novas. Não é necessário sempre você fazer mobilização. O problema é que o sistema hoje é bastante flexível. O que se precisa é de bons projetos e projetos viáveis, certo? Hoje nós trabalhamos cada vez mais com o processo ser sustentável, em todos os sentidos. Então, aquela lógica que é a lógica anterior, e que muitos de nós que estamos aqui de São Carlos conhecemos, que é de você criar cursos para que você tenha depois um grupo a maior de professores, para alavancar a pesquisa, alavancar a pós-graduação, isso ficou para trás. Eu tenho que ter um outro tipo de projeto, um projeto muito mais consistente, em que eu vou ter um projeto mais aperfeiçoado, mais otimizado, de maneira que eu possa atender aquilo que é a essência da universidade. Ensino de qualidade em ambiente de pesquisa, fazer extensão em ambiente de pesquisa, fazer essa relação toda que é que nós precisamos. Eu acho que o curso de engenharia biomédica, que vai ter essa confluência de quase todas as unidades, é uma questão de tempo, para ter todas as unidades envolvidas, ele vai ser essencial, ele vai ser a peça fundamental. Então, o que depender de nós, o certificado foi possível, como o Edson disse, e para fazer rápido, né? Para que tivesse a possibilidade de fazer rápido, mas é essencial que nós tenhamos claro que nós precisamos dar um passo adiante. O certificado que tem, ele nesse momento, ele é extremamente importante, extremamente louvável, mas o desejo é ter o curso de graduação. Os outros certificados que nós temos, nós precisamos propagar eles. E talvez esses outros certificados também eles possam ser cursos de graduação, desde que nós tenhamos um projeto que seja um projeto consistente. Entre essa semana e a próxima, não sei exatamente o que isso vai ser ainda essa semana, deve sair publicado pela FUVEST a relação candidato-vaga dos cursos. É fundamental que todos vocês olhem e prestem atenção no que está. A universidade criou várias oportunidades para que a gente possa trazer as pessoas para cá, mas é fundamental olhar para a relação candidato-vaga e não olhar só para ela, mas ela é um indicador muito importante. Faz pelo menos 6, 7 anos que eu sempre digo uma coisa: a variável mais forte desse processo, você pode ter várias variáveis, várias
incógnitas aí que você quer estudar com relação à permanência do aluno e à chegada do aluno na universidade. Mas uma delas, que é a mais simples de você olhar e que tem uma concordância muito grande, é a relação candidato-vaga. Nós temos um curso na universidade em que a relação candidato-vaga não faz jus à importância da pesquisa que é feita na própria universidade. Então, essa reflexão é importante. Um campus como o nosso aqui, tá certo? Afinal de contas, eu sou daqui. Um campus como o nosso tem que ser pioneiro nesse tipo de análise. Para dizer o seguinte: olha, aqui nós temos isso, nós temos X vagas aqui e nós vamos para cá. Então, o curso de Ciências de Dados entrou agora, certo? Então, precisa acompanhar de perto. Os cursos, sempre quando começa com uma relação candidato-vaga alta. Depois, ele vai diminuindo. Um exemplo que eu tenho lá na própria nossa unidade é o curso de Ciências Físicas e Biomoleculares. Começou com relação candidato-vaga 14. Hoje está beirando 2, 3, não sei exatamente quanto é que vai sair agora. Então, é assim, você precisa olhar para isso. Esse processo tem que ser dinâmico. Tudo que a gente disse é o seguinte: na universidade, a graduação tem que ser tão dinâmica quanto a pesquisa. Por que a graduação tem que ser aquele negócio estanque? Por que ela não pode ser dinâmica? E nós estamos falando de dinâmica no projeto, na estrutura curricular, mas também estamos falando na dinâmica na quantidade de vagas. Nós não temos, quer dizer, a obrigação como Estado nosso é oferecer um ensino de qualidade dentro daquilo que nós temos. A universidade já tem um número de vagas que, para a estrutura dela, para a missão dela, já é muito grande. Então, crescer esse número tem que ser com um projeto muito bom. E nós temos aqui um projeto que eu considero que é excelente e para ele nós devemos trabalhar para que ele se transforme em curso, porque eu espero que apareçam outros, tá certo? A universidade está aberta para isso não tem nenhuma dificuldade. Então, o recado aqui essencial é: vamos adiante, vamos inovar mais, vamos fazer mais, e o campus tem muito espaço para fazer, certo? Então, o que a gente precisa só é definir os projetos e estabelecer isso muito claramente. Parabéns a todos que estiveram envolvidos, que se envolveram, o grupo de trabalho que se envolveu para rapidamente dar uma resposta para esse certificado, porque a gente tinha dúvidas do que fazer primeiro, para não deixar sem fazer nada, que tipo de coisa que iam fazer. Então, saiu a solução. Então, o Denis, que está capitaneando, parabéns, muitíssimo obrigado pelo trabalho que vocês fizeram, porque era essencial que tivéssemos esse momento, pelo menos para poder dar início a um projeto que eu tenho certeza que vai ser de sucesso. Grande abraço a todos vocês e obrigado. Muito bem. Muito obrigado, professor Hernandes, pelas palavras também. Mais uma vez, reforçando o agradecimento pela visita ao campus de São Carlos. E a gente percebe pela fala também que o campus está caminhando na direção esperada pela universidade. Então, unindo os esforços, as competências que estão instaladas aqui, a gente consegue elaborar projetos que estão totalmente em sintonia com a orientação da Universidade de São Paulo, do ponto de vista de formação na graduação e também de pesquisa. E certamente nós vamos conseguir desenvolver novos projetos que vão permitir o crescimento do nosso campus. Os alunos agora eles querem conhecer um pouco do projeto. Eu vou passar agora a palavra para o professor Denis. O professor Edson acabou de passar a palavra para você. Bom dia a todos. Eu gostaria de inicialmente fazer uma menção, um cumprimento aí ao professor Hernandes, que está presencialmente nessa transmissão, ao professor Baracá, presencialmente também, ao professor Banhato, do Instituto de Física, ao professor Emanuel, do Instituto de Química, ao professor Guastaldi, da Unesp, ao professor Jonas e ao professor Edson. Bom dia e saudação a todos. Eu gostaria de fazer uma apresentação, dar um bom dia também ao nosso aluno de graduação, cujo o lançamento desse certificado especial em engenharia biomédica é principalmente dedicado. Então, para você aluno, para você aluna que pretende fazer uso desse certificado especial, eu vou dar algumas informações aqui com relação como foi concebido esse certificado de estudos especiais e quais as perspectivas futuras que teremos com relação à criação de um curso de engenharia biomédica. Primeiramente, gostaria de dizer que um GT, intitulado GT de Engenharia Biomédica, foi criado pelo nosso diretor, professor Edson, com o intuito de fazer esses estudos. Portanto, eu gostaria de apresentar a todos a composição desse GT,
pessoas que se comprometeram aí durante fevereiro a agosto de 2020 com reuniões quase que semanais, praticamente semanais, a composição de um relatório final a respeito desse assunto. Esse GT foi presidido por mim, né, professor Denis, como vice-diretor da Escola de Engenharia, professor Glauco Caurim, da Engenharia Aeronáutica, o professor Jonas de Carvalho, da Engenharia Mecânica, o professor Murilo Araújo Romero, nosso presidente da nossa CPG, pertencente ao Departamento de Engenharia Elétrica e Computação, e a professora Vilma Alves de Oliveira, nossa presidente da CG, também pertencente ao Departamento de Engenharia Elétrica e Computação. Primeiramente, eu gostaria de fazer umas considerações iniciais sobre a importância da nossa escola, a Escola de Engenharia de São Carlos, e o seu processo de recuperação. A Escola de Engenharia de São Carlos está há 67 anos entregando excelência à sociedade nos seus 10 cursos de graduação e 11 programas de pós-graduação, sendo a maior parte deles muito bem conceituados na avaliação CAPES. Infelizmente, a ESC vem sofrendo, diante da política de congelamento de contratações impostas pela USP nos últimos anos, um decréscimo significativo do seu corpo docente. O gráfico em questão, figura 1, mostra aí uma evolução temporal de número de docentes decrescentes, né, e o aumento crescente de alunos da ESC, né, tanto de graduação como de pós-graduação, entre os anos de 1999 e 2018. Né? Hoje, a Escola de Engenharia conta com 170 docentes, 3.046 alunos de graduação e 1.066 alunos de pós-graduação. No entanto, mesmo com essa situação decrescente com relação à contratação, estando a Escola de Engenharia de São Carlos numa situação difícil, eu diria, né, existe mesmo assim a vontade da nossa comunidade de expandir e contribuir com os problemas atualmente presentes na sociedade. Uma das maneiras para essa contribuição é o que nós estamos celebrando hoje, que é o lançamento do novo certificado de estudos especiais em engenharia biomédica. Ou seja, de imediato, o que verificou-se possível pelo GT seria uma implantação desse certificado de estudos especiais. Entendida, no entanto, como um processo intermediário para uma eventual proposição futura de um curso de engenharia biomédica. Esse certificado de estudos especiais, né, já vai estar disponível aí no primeiro semestre de 2021, e ele tem um conteúdo básico obrigatório, que eu vou mostrar na transparência a seguir, dando uma visão geral, né, que são 5 disciplinas, onde 3 disciplinas são totalmente novas e criadas para o certificado de estudos especiais. E, complementarmente, um conteúdo formador, um conjunto de disciplinas optativas livre à escolha do aluno. Para a obtenção, portanto, do certificado de estudos especiais, o aluno deverá obter aprovação nas disciplinas obrigatórias, que correspondem a um total de 10 créditos, e, juntamente com 12 créditos nas disciplinas eletivas, perfazerá um total de 22 créditos exigidos pelo certificado de estudos especiais. Esse certificado já foi aprovado pela Comissão de Graduação da ESC e, como eu disse anteriormente, já está pronto para ser iniciado no primeiro semestre de 2021. A transparência a seguir mostra algumas disciplinas, ou as disciplinas básicas obrigatórias, contabilizando 10 créditos, como dito anteriormente. Essas disciplinas são Introdução à Engenharia Biomédica, Introdução à Instrumentação Eletrônica Biomédica, Anatomia e Fisiologia para Engenheiro Biomédico, Biomecânica e Controle Motor e Biomateriais. Como eu disse, perfazendo um total de 10 créditos. O professor Jonas, que me seguirá na fala, deve dar maiores informações a respeito dessas disciplinas, bem como das disciplinas complementares. Essa tabela 2, né, é a grade curricular das disciplinas eletivas para complementação e aprofundamento das áreas. São 27 disciplinas,
onde o aluno deverá fazer uma escolha de 12 créditos a serem cursados à sua vontade. Como pode ser observado, temos aí várias contribuições dos vários departamentos e unidades da USP São Carlos, e com assuntos bastante variados dentro da engenharia biomédica. Muito bem, o certificado de estudos especiais, como mencionado, é uma etapa intermediária, né, e já vislumbramos a perspectiva de criação de um curso de engenharia biomédica no campus da USP de São Carlos, né. Essa, a figura 2, né, ilustra as principais áreas do curso de engenharia biomédica, demonstrando transdisciplinaridade, né, vários assuntos, então, relacionados, como as próprias engenharias, química, física, reabilitação, programação, sustentabilidade, gestão, tecnologia da informação, saúde e bem-estar, né. Há uma interface entre as áreas de engenharia, ciências exatas e saúde, a participação do Instituto de Física e Química, gostaríamos também da participação do ICMC, e por que não, da arquitetura. Áreas de nanomateriais, bioinformática, fotônica, biofísica, biotecnologia e biologia molecular devem ser abordadas. Esse diagrama 3 é um diagrama esquemático desse curso de engenharia biomédica, né. A gente teria algumas disciplinas do ciclo básico profissionalizante, envolvendo física, química, o ICMC e as engenharias, né. Então, tudo que já foi criado, inclusive esses certificados especiais, vão colaborar para a constituição desse novo currículo, incluindo aí a engenharia elétrica, certificado de estudos especiais de engenharia biomédica aqui proposta, também os cursos de engenharia mecatrônica, mecânica e materiais. A parte central, ela vai ser um pouco mais detalhada também pelo professor Jonas a seguir, envolveria biomecânica, imagens médicas, instrumentação eletrônica e biomateriais, né. Gostaríamos de ressaltar que na conclusão desse curso de engenharia biomédica e na mesma direção, já existe no campus de São Carlos uma pós-graduação de interunidades em bioengenharia, que é uma parceria entre a ESC, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto e o Instituto de Química. Também uma pós-graduação em engenharia elétrica, modelagem de sistemas biológicos, instrumentação e processamento de imagens médicas, bem como, já instalado no campus, o Centro de Engenharia Aplicada à Saúde, o CEAS, da ESC. Tudo isso viria a colaborar com esse futuro curso de engenharia biomédica. Aqui são algumas disciplinas eletivas já propostas, né, e já disponíveis para esse futuro curso, envolvendo materiais, elétrica e química, né, como um exemplo de complementação disciplinar. Obviamente, estudos posteriores ainda são necessários. Para finalizar a minha fala, gostaria de fazer algumas considerações finais, portanto. Então, mais uma vez, incentivando os alunos interessados, né, e a disponibilidade para implementação imediata, ou seja, no primeiro semestre de 2021, certificados de estudos especiais em engenharia biomédica. Ressalto e agradeço mais uma vez a colaboração dos diferentes departamentos da Escola de Engenharia de São Carlos, o Instituto de Física de São Carlos, o Instituto de Química de São Carlos, que tanto contribuíram para este lançamento, para este certificado. E para terminar, fica uma proposição de um curso de graduação em engenharia biomédica, que certamente necessitaria de uma suplementação da sua capacidade física e humana, com proporções significativas em relação ao que tem disponível atualmente, mas acreditamos, né, que essa complementação poderá ser feita, pois a relação custo-benefício será de grande vantagem para a nossa comunidade. Aqui eu me despeço, obrigado. Então eu vou passar agora a minha parte. Bom dia a todos, bom dia a todos. Inicio a minha fala agradecendo a palavra que me foi dada
a respeito do certificado de estudos especiais, cumprimentando os excelentíssimos colegas, todos os dirigentes, o professor Edson, da Escola de Engenharia, professor Banhato, do Instituto de Física, professor Emanuel, da Química, digníssimos aí representantes da reitoria, professor Baracá, da Pró-Reitoria de Graduação, professor Hernandes, vice-reitor, e a todos os colegas que estão nos assistindo, meu bom dia, muito obrigado aí por esses minutos e pela atenção. Eu inicio complementando a palavra do professor Denis, numa segunda fase, eu vou detalhar um pouquinho mais, principalmente aí para os alunos e para os colegas que ainda não conhecem a atuação da nossa escola e do nosso campus na área de saúde, de maneira bem rápida. O que nós temos feito nesses últimos anos, não é? Justamente para dar essa visão geral e logo em seguida eu detalho um pouquinho mais o que o professor Denis já apresentou há alguns minutos aí. Então, só iniciando com essas competências, como já foi citado ainda hoje, nosso trabalho na área de engenharia biomédica, na área de aplicações de ciências em saúde, começou na década de 70, portanto já praticamente 50 anos atrás, com esse primeiro bisturi criogênico e depois o sistema de ultrassom para regeneração óssea, isso já 40 e poucos anos atrás, e desde lá esses trabalhos têm se intensivado, né, assim como têm se expandido na nossa escola, né, que foi o motivo inicial que nos levou a começar esses estudos na questão de propor um curso de graduação nessa área. Né, nós temos também, como já foi citado pelo colega e professor Denis, o programa de pós-graduação interunidades com a Escola de Engenharia, Instituto de Química, Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, já desde a década de 70, final da década de 70, portanto já há 40 anos. Hoje, só um número aí bastante interessante, né, dados que nós levantamos aí nesse ano, nós temos quase 300 patentes do campus, né, dados aqui da Agência de Inovação, essas catalogadas, né. Dessas patentes, quase 200, 192, estão direto ou indiretamente ligadas à área de saúde. Diretas são aquelas que estão aplicadas especificamente em saúde. E indiretamente são, eventualmente, processos ou aplicações que podem ser usadas na saúde também, mas que tem outras aplicações além disso, não é? Então, aí dá uma ideia do que nós temos feito, né, nesses últimos anos, como também já citou o colega professor Denis. Em 2012, nós tivemos a criação do CEAS, já vislumbrando essa atuação que nós temos na área de saúde, né, inicialmente o CEAS criado na Escola de Engenharia e posteriormente, hoje nós sabemos que tudo isso se aplica aos institutos também. Em 2018, já no final de 2018, nós começamos um grupo de voluntários a trabalhar na ideia de verificar o que nós poderíamos fazer nessa área. Esse grupo, vou apenas citar, principalmente para poder agradecer as pessoas que voluntariamente participaram, o professor Vanderlei Banhato, o professor Emanuel, eu pessoalmente, o professor Daniel Varela, da Mecânica, a professora Cristina Curachi e o professor Gastaldi, da Unesp, como colaborador, e nós passamos esse período aí, final de 2018, todo o ano de 2019, quando nós apresentamos na congregação da Escola de Engenharia e também na congregação da Física e da Química, isso aí em setembro de 2019, essa proposta inicial, esse estudo que já havia sido feito da ideia de se criar um curso de graduação, né? Naquele momento, o professor Edson se propôs, né, como diretor da Escola de Engenharia, a criar justamente o grupo de trabalho que o professor Denis coordenou nesse ano. Esse grupo foi criado aqui em fevereiro, né, quando nós iniciamos as nossas reuniões, fevereiro deste ano, né, chegando a esses resultados que culminaram nesse momento com a criação do certificado. Hoje nós temos cerca de 25 professores atuando diretamente na área, mais de 100 pós-graduandos. Esse número, né, é um pouco difícil de ser levantado, porque nós temos aí os 11 programas que o professor
a Denis já citou, na escola de engenharia, além dos, né, dos programas dos institutos, mas em torno disso aí, daí para mais, trabalhos de IC, TCC, publicações, então é um número realmente que eu diria que se chega aos milhares, né, se nós conseguirmos contar tudo isso aí. Por que estamos colocando esses números e esses fatos? Para mostrar que nós temos aqui no nosso campus da USP de São Carlos expertise para atuar na área, né? Então nós temos vocação para esse desenvolvimento tecnológico na área e a presença de toda uma equipe de professores, pesquisadores que atuam nessa área brilhantemente. Eu diria que alguns trabalhos são, inclusive, trabalhos que são premiados internacionalmente, que são divulgados na mídia, né? Então, um fator chave que nós temos, expertise na área, isso nós temos no nosso campus, né? Colocando nessa questão aí, também já foi citada, do professor Denis, essa questão da interdisciplinariedade, nós temos aqui, apenas para exemplificar, principalmente para os alunos que estão nos assistindo, todas as sub-áreas que compõem a engenharia biomédica. Então você tem aqui, não vou poder passar por todas, aí dado nossa limitação de tempo, mas alguns, só para citar, ó, biomateriais, engenharia de tecidos, biomecânica, a parte de tecnologia da informação e saúde, imagens, a reabilitação, robôs e manipuladores robóticos, enfim. Todas essas competências, né, se nós olharmos aqui, estão coloridas, né, nós temos no nosso campus. Algumas em maior intensidade, outras em menor. Essas que estão colocadas aqui, que nem anatomia, fisiologia, políticas de saúde, são áreas que nós eventualmente precisaríamos nos complementar um pouquinho mais. Mas todas as demais nós temos pesquisadores, professores, alunos atuando. Para vocês terem uma ideia, rapidamente também, eu vou inclusive pedir desculpa aos colegas que, por uma questão de tempo, eu não vou citar os laboratórios e os nomes dos colegas que estão envolvidos, só citando algumas áreas, né? Então, trabalhos na área de biomecânica, reabilitação e instrumentação. Então, trabalhos na parte, por exemplo, de reabilitação de membros inferiores, tivemos uma reportagem há pouco tempo agora no Jornal Nacional sobre isso, trabalhos aqui da mecânica, da elétrica, né? Trabalhos do Instituto de Física também, aqui reabilitação na parte de membro superior, né? Mão, dedos, né, algumas órteses que são usadas para algumas correções, a parte bucomaxilofacial, que é uma área também de bastante atuação, já há mais de 20 anos aqui na Escola de Engenharia. Nessa área ainda, há todo um trabalho que se iniciou aí lá na bioengenharia, na parte de regeneração óssea, na parte de ultrassom, e pulsos elétricos de baixa intensidade para tratamento de osteoporose, toda a parte de tratamento aqui, usando a parte de fotônica ou biofotônica, né, podemos chamar assim, cirurgias robóticas, só para exemplificar algumas áreas que a gente tem, que nossos pesquisadores estão trabalhando. Modelagem de fenômenos, e aí entra também a parte de processamento de sinais biológicos, processamento de imagens, trabalhos na área de mamografia, né, dos colegas da elétrica, trabalho na área de oftalmologia também, na parte de imagens, modelagem de órgãos, né, do Instituto de Química, crescimento ósseo, toda a questão aqui também de regeneração óssea, simulação de propriedades e características ósseas que são feitas também no Departamento de Mecânica, trabalhos aqui no Instituto de Química, e também trabalhos no Instituto de Física, como esse, né, exemplo aqui na área de nanomedicina, nanomateriais, nanotoxicologia, que são trabalhos aqui também de equipes que já estão bastante consolidadas em termos de grupos de pesquisa nacionais ou com renome internacional. Temos também toda a parte de biomateriais, então a parte de blendas poliméricas para regeneração óssea, materiais biocompatíveis ou materiais que facilitam o crescimento ósseo, trabalhos em cima de scaffolds, né, que são estruturas para facilitar esse crescimento ósseo,
alguns ensaios em vivo que são feitos. Aqui eu ressalto que nós temos um biotério na Escola de Engenharia para esse tipo de trabalho, que fica no Centro de Engenharia Aplicada à Saúde. E também ensaios que são feitos, testes de esterilização, citotoxicidade, estatística de dados, polímeros, né, antimicrobianos ou com propriedades antimicrobióticas que são desenvolvidos na materiais. Então, só para dar uma visão, sem citar o nome dos colegas, eu peço desculpas novamente, mas para que nossos alunos aí tenham uma visão bem geral, que nós estamos atuando em todas essas áreas, né? Tanto os departamentos da Escola de Engenharia, notadamente a elétrica, a mecânica, a materiais, principalmente, programa de pós-graduação em interunidades em bioengenharia e os nossos institutos, que atuam já nessa área. Mais detalhes nós depois podemos conversar um pouco mais detalhadamente. Então, tudo isso para exemplificar o que nós já comentamos desde o início, que é essa questão da transdisciplinariedade. Então, na verdade, nós temos hoje no campus, nós temos as engenharias, temos os institutos, né, na área de exatas, né, incluindo aí o ICMC na parte de tecnologia de informação, e relacionado com trabalhos na área de saúde. Então, é esse trabalho que nós nos propomos a fazer no curso de Engenharia Biomédica, né? E aí nós temos toda a ideia, né, da concepção que nós fizemos, era a concepção inicial de um curso, como, né, já foi colocado, de um curso de graduação em Engenharia Biomédica. Por uma questão, aí, como já foi citado, né, uma questão atual, né, de limitações docentes, de estruturas, etc., nós temos esse passo intermediário, que é o certificado. Então, entrando nessa questão do certificado, eu devo só comentar que o certificado, ele está sendo criado, foi criado pelo GT, né, ao qual também eu agradeço aí todos os colegas que fizeram parte do GT, um trabalho magnífico aí sob a coordenação do professor Denis. Todo o certificado foi criado já pensando nessa estrutura maior, né, que é a estrutura do curso de Engenharia Biomédica. Então, nós consultamos diversas universidades de renome, já bem consolidadas, não só no Brasil, como no exterior, né, Stanford, MIT, Texas, algumas engenharias biomédicas aqui do Brasil, que já são bem conhecidas, Federal do ABC, Unifesp, a Biomédica de Uberlândia, enfim, só para citar algumas, né, na verdade nós consultamos muitas outras, né, Universidade do Porto, né, em Portugal, e a partir daí que nós chegamos naquela proposta que o professor Denis já apresentou rapidamente, que é o nosso curso de Engenharia Biomédica. Então, nós temos um perfil aqui inicial de disciplinas de um ciclo básico, né, como nós já temos hoje em outros cursos de engenharia aqui do campus, onde nós temos a participação maciça aqui dos institutos, nas disciplinas de caráter mais básico, não é? E, a partir desse ciclo básico, normalmente nos cursos que nós consultamos, isso aqui toma em torno de 3 anos, não é? E aí, na sequência, nós temos o aluno pode escolher entre 3 ou 4 áreas para ele se especializar, né? Aqui hoje, pelo que nós temos até o momento, nós temos 3 áreas: biomecânica, imagens médicas, instrumentação e biomateriais. Uma 4ª área que poderia ser criada também seria algo na área de tecnologia de informação em saúde, por exemplo, né? Ou alguma outra área que entrasse na questão de sinais biológicos, na questão de biotecnologia, etc. Mas isso é o que nós temos hoje, com capacidade já para iniciar nossos trabalhos. O certificado, ele segue essa mesma linha que seria de um curso de Engenharia Biomédica. Nós temos um ciclo básico de algumas disciplinas e depois nós temos uma complementação na qual o aluno vai poder escolher uma dessas áreas de maior interesse. Tá? E aí nós, né, como nós já citamos, mais ou menos alinhado com o que seria um curso de graduação. Como já apresentou o professor Denis, nós temos as básicas, que são 10 créditos, são 5 disciplinas de 2 créditos, é um número pensado também, 2 créditos, para que a gente não sobrecarregue o currículo dos nossos alunos. E essas disciplinas, elas têm uma característica importante,
que é fornecer ao aluno o aspecto interdisciplinar da área, né? Então, nós temos uma disciplina geral, de introdução, né, que vai citar e vai varrer todas as áreas de aplicação. Essas imagens que eu coloquei, aquelas primeiras figuras, elas vão ser um pouco mais detalhadas nesse curso de introdução. Temos um curso também de introdução à instrumentação eletrônica, né, para se dar essa visão geral. Uma parte de saúde, anatomia e fisiologia, que é um curso bem básico, né, para que você possa, né, para que os alunos possam entender um pouquinho dos fenômenos biológicos, para poder projetar equipamentos de reabilitação na área de biomecânica, ou mesmo estruturas tipo scaffolds para crescimento ósseo, que envolve um pouquinho aí de fisiologia, de crescimento celular, enfim. Essa disciplina também é importante para se ter essa visão interdisciplinar, biomecânica e controle motor, e biomateriais. Essas 5 disciplinas têm essa função de dar essa visão mais interdisciplinar. Para o primeiro semestre de 2021, nós temos 2 disciplinas sendo oferecidas. A primeira é de Introdução à Engenharia Biomédica, é uma disciplina código CG, está sendo oferecida pela mecânica nesse semestre, e a disciplina de Biomateriais. Ambas disciplinas não têm pré-requisitos, então todos os alunos podem se inscrever, não é? E podem cursar essa disciplina, naturalmente, em função dos seus horários aí disponíveis, né, sua grade curricular. A disciplina de introdução, nossa intenção é que ela seja oferecida todo o semestre. Então, vai ser oferecida no primeiro de 2021 e, muito possivelmente, provavelmente, no segundo semestre de 2021. Então, é uma disciplina que vai ser oferecida continuamente aí para os interessados. O segundo elenco, que na verdade também é aquela segunda tabela que o professor Denis mostrou, ela visa o aprofundamento da área, numa daquelas 3 áreas. Então, aqui tem disciplinas da área de imagens médicas, processamento de sinais, imagens radiológicas, controle de robôs, são várias, biofotônica, projeto biomecânico, ciência dos materiais, enfim. São disciplinas que estão divididas aí nesses 3 grupos que eu falei, e justamente visando, né, uma vez que o aluno fez o curso de introdução e ele decidiu, olha, eu me identifico mais com uma área, por exemplo, de biomecânica, ele pode escolher essas disciplinas aqui, ou numa área de biomateriais, ou numa área de imagens, enfim. Ele pode fazer essa escolha para esses 12 créditos que ele vai ter que escolher dentre essas disciplinas. Essas disciplinas, eventualmente, elas podem ter alguns pré-requisitos, né? Se você olhar essas disciplinas, tem algumas que são, por exemplo, se eu voltar um pouquinho aqui, bioengenharia ocular 1 e 2, então eventualmente a 2 tem o pré-requisito da 1, mas isso aí é específico, dependendo de cada uma delas, todas elas estão disponíveis no sistema, vocês podem consultá-las, tá? Bom, basicamente é isso, essas disciplinas aqui que a gente colocou. Eu queria só dar essa informação bem geral para vocês conhecerem ter uma visão do que nós podemos fazer aqui no nosso campus. Nós já solicitamos, e dentro de algumas semanas, talvez, nós tenhamos no portal da ESC essas informações que nós estamos apresentando. Enquanto nós não temos, nós iremos divulgar esse material de hoje, via os meios aí de comunicação. Eventuais detalhes que vocês queiram, eu deixo aqui o e-mail do CEAS, que poderia responder, e o meu e-mail pessoal também. Qualquer dúvida, qualquer contato que vocês tiverem, qualquer necessidade, a gente está à disposição, tá ok? Então, na sequência, o professor Gastaldi vai falar um pouquinho, uma das perguntas que a gente observou aqui no chat foi a questão de mercado de trabalho, uma preocupação que se tem sempre, quando se cria um curso, é a atuação do engenheiro nessa área. Então, o professor Gastaldi, daqui a pouquinho, deve abordar um pouco, com mais detalhes esse aspecto. Então, eu agradeço, eu peço desculpas aí pelo pouco tempo, mas eu estou à disposição de todos que tiverem dúvidas, que quiserem mais detalhes, e eu acredito que, só terminando a nossa apresentação, eu acredito que vocês, dentro de pouco tempo, vocês vão estar todos bastante motivados a cursar isso aí,
né, é uma área contagiante, isso eu digo por experiência própria, pela interdisciplinaridade, pela relevância social que isso tem. Né, você trabalha com pacientes, trabalha na área de saúde e trabalhos na área de engenharia aplicada. Então, eu agradeço novamente a palavra, eu encerro minha fala aqui e passo a palavra para o professor Gastaldi dentro de alguns instantes. Muito obrigado e fico à disposição de todos. Então, um bom dia a todos e quero já inicialmente agradecer a possibilidade de participar de um grupo com o objetivo de criação de um curso, planejamento e criação e implantação de um curso de engenharia biomédica na Escola de Engenharia de São Carlos. Muito embora o professor Jonas já tenha dito, eu gostaria de mostrar novamente a equipe e fazer um breve comentário sobre essa equipe. Então, em primeiro lugar, o professor Jonas de Carvalho, que trabalhou comigo, ou melhor dizendo, eu trabalhei com ele quase 2 anos no estudo da engenharia biomédica no Brasil, no mundo, pelo menos no mundo que a gente tivesse, que nós tivemos informações, e em seguida eu mostrarei o resultado desse trabalho. E nessa equipe também estava composta por professor Vanderlei Salvador Banhato, do Instituto de Física, professor Emanuel, do Instituto de Química, o professor Daniel, da Escola de Engenharia, a professora Cristina, e eu próprio, sou Antônio Carlos Guastaldi, coordenador do Grupo de Biomateriais do Instituto de Química, e gostaria de dizer o seguinte, que eu já venho trabalhando nessa concepção de engenharia biomédica há mais de 20 anos. Mesmo antes dela ser consolidada no Brasil, a gente já fazia um trabalho desse. Eu sou engenheiro de materiais de formação e trabalho no Instituto de Química, e tenho um grupo de biomateriais. E com isso, o que eu gostaria de dizer é o seguinte, que a nova concepção de engenharia não é só engenharia biomédica. A nova concepção de engenharia, ela deve ser uma concepção que ela envolva uma série de conhecimentos. Se essa engenharia, que é onde eu vou fixar mais a minha fala, é o seguinte, se essa engenharia estiver por lado da área da saúde, então ela tem que ter uma série de complementações, que aqui nós chamamos de interdisciplinaridade ou transdisciplinaridade, mas a concepção de engenharia é totalmente diferente do que anteriormente, que aprendia-se as disciplinas todas estanques, e depois, no final, quem conseguisse cursar todas e ter as notas mínimas necessárias, era considerado o engenheiro, ou físico, ou químico, qual que fosse a denominação. A engenharia biomédica ela tem que ser criada de uma maneira completamente diferente. E isso independente, inclusive, da nossa vontade. Então, o que é a engenharia biomédica? Aplica conceitos de engenharia nas áreas de ciências médicas e biológicas, análise de imagens, telemedicina, equipamentos de diagnósticos e terapias, dispositivos de reabilitação, próteses, instrumentos médicos, entre outros aparelhos e tecnologias necessárias às atividades médicas atuais, profissionais para trabalhar na Agência de Vigilância Sanitária. Em seguida, eu falarei também um pouquinho mais sobre isso, que a engenharia biomédica é extremamente importante na formação de profissionais para essa área. Bom, como o aluno, como essa apresentação, ela está diretamente ligada a alunos que cursam os vários cursos na Escola de Engenharia de São Carlos,
A questão que ele quer saber é o seguinte: qual é o mercado de trabalho? Muito embora o dado aí é de 2012, mas a revista Forbes, ela ressalta que engenharia biomédica ocupa o topo do ranking entre os cursos de graduação com as carreiras mais promissoras dos Estados Unidos. Eu tentei checar esse dado e ele ainda vale essas informações. A indústria brasileira na área de engenharia biomédica registra um faturamento anual aproximado de 2,3 bilhões de dólares, produzindo cerca de 11 mil produtos em mais de 500 empresas. Os dados estão aí disponíveis. Uso crescente de novas tecnologias dentro do conceito de transdisciplinaridade, que foi o que eu disse anteriormente, amplia as possibilidades de atuação do engenheiro biomédico. Vocês vão ver que ele pode trabalhar nos mais diferentes campos da atividade humana. Por que é bastante oportuno criar uma engenharia dessa? Eu vou falar muito pouco do certificado de estudos especiais, mas muito mais da engenharia biomédica. Hoje nós temos, já é um problema para a nossa sociedade, o envelhecimento da população, aumento da expectativa e qualidade de vida. Aqui eu sempre digo, não adianta aumentar a expectativa se nós não tivermos qualidade de vida. Quem é que pode ajudar a qualidade de vida? Claro que a medicina e a engenharia aplicada à medicina. Outra coisa que é muito sério atualmente, traumas provenientes de acidentes de trânsito e de violência. Utilização de biomateriais por jovens. Aqui também eu gosto de chamar a atenção que se voltarmos 10, 15, 20 anos, por exemplo, se voltarmos 10 anos, não era colocado implante dentário em jovem. Um ou outro caso esparso, mas não era uma prática. Hoje já é uma prática. A própria evolução dos biomateriais facilitam o seu emprego, o entendimento da evolução da biologia, quer dizer, a biologia evolui e a gente tem que entender. Avanços científicos de inovação, tecnologias de informação e as novas profissões, que eu vou falar bastante também, que surgem. Falhas congênitas e patológicas, necessita por exemplo, de osso, necessita de novos biomateriais, e é o engenheiro biomédico que tem condição de, sempre junto com o médico, com a medicina, tem condição de fazer uma previsão sobre isso daí, mas tem falta de osso atualmente. E novas profissões. O mercado é um mercado em franco desenvolvimento e as questões econômicas que estão ligadas praticamente a todos os itens falados. Estima-se que 600 milhões de pessoas no mundo têm 60 anos ou mais, o que poderia dobrar em 2025 e chegando a 2 bilhões em 2050. Isso não é só no Brasil, não, é no mundo, mas o Brasil, esse fenômeno também acontece. O impacto econômico da morbidade nessa população representa um fardo significativo e requer soluções rápidas e efetivas, quer dizer, a pessoa que tem vários tipos de doenças e umas têm que ter prioridades no tratamento em relação a outras. Isso daí, então, é necessário, de um lado, o médico, de outro lado, a engenharia biomédica. O Brasil está envelhecendo rápido, hoje são quase 300 milhões de idosos, ou 14,3% da população brasileira. Em 2030, exatamente daqui a 10 anos, estima-se que o país tenha mais idosos do que crianças, com 41,5 milhões de pessoas, ou seja, 18% de pessoas com idade superior ou igual a 60 anos, e 39,2%, sendo 17,6% entre 0 e 14 anos. Quer dizer, nós quase que vamos ter mais velhos do que gente nascendo. Esse gráfico mostra a expectativa de vida, que eu já falei anteriormente. Esses dados são do Banco Mundial. Em Y está os anos,
e em X as décadas. Então, o que a gente pode ver é o seguinte, que a expectativa de vida do Brasil é menor do que a expectativa de vida da América Latina. A mesma coisa, estatísticas de acidentes de trânsito e violência, mortalidade causada por lesão no trânsito por 100 mil pessoas. O que a gente vê é o seguinte, que novamente uma comparação do Brasil e do estado e da América Latina, ainda com dados do Banco Mundial, o que observa é o seguinte, que com o passar dos anos, na década de 2000, tanto o Brasil como a América Latina mais ou menos igual, em 2005 já a mortalidade no Brasil é maior, 2010 ela cresce, e cresce muito mais do que a América Latina em 2015. Esse crescimento parece-me que vai continuar acontecendo para os próximos anos. Então, a gente tem que ter uma estratégia para tratar o nosso povo antes que isso aconteça. De outro lado, o que é que está necessitando? Além de osso, a demanda de biomateriais tende a crescer a cada ano, as estatísticas já mostraram, seja por uso em idosos ou necessidades prematuras em patologias clínicas ou acidentes de trânsito e violência. Quer dizer, eu já tinha mostrado isso, mas como que a gente tenta resolver esse problema de uma maneira, vamos chamar, científico-técnico? Com o conhecimento, e mais ainda, esse conhecimento organizado. O mercado de dispositivos médicos, que é um outro mercado que está em franco desenvolvimento, tem mostrado um forte crescimento econômico, em especial na América Latina, onde atualmente é avaliado em 10,5 bilhões de dólares e deverá atingir 20 bilhões em 2019. Quer dizer, nós já estamos vivendo essa realidade. Para ter um mercado grande, a gente tem que, esse mercado vai atender os vários problemas de saúde, mas a gente tem que ter profissionais. Profissionais com boa formação. O que eu quero mostrar é o seguinte, que o tempo todo nós estamos falando em geração de novas profissões. Então, para o desenvolvimento desse programa agora de estudos especiais, visando a implantação do curso de Engenharia Biomédica, eu vou só reafirmar o que o professor Jonas já disse. Como foi pensado esse documento inicial e que depois deverá se transformar no curso de Engenharia Biomédica? Foi feita uma consulta a centros internacionais e levou às seguintes conclusões. Esses centros internacionais estão aí. Universidade do Texas, Inglaterra, Bélgica, Portugal, Holanda, mas nós nos fixamos muito mais no modelo da Universidade de Texas, do Texas, porque, de certa forma, ela também serve como modelo para as demais. Então, dessa consulta, o que a gente observou é o seguinte, há uma integração total entre as áreas que compõem o que poderão compor a engenharia biomédica. O curso deve nascer em uma escola de engenharia, isso é indubível, e a pandemia, que é a grande desgraça, mostrou nossas deficiências e que esse é o momento adequado para dar sequência à implantação de um curso de engenharia biomédica. Se já tivéssemos tomado, aqui eu vou fazer aqui um exercício só, se já tivéssemos tomado essa atitude 10 anos atrás, muito provavelmente nós estaríamos muito mais preparados para responder os problemas que foram causados, ou que estão sendo causados pela pandemia. E daí? Que é o que os alunos gostariam de saber. Novas profissões surgem e deve estar presente na formação do engenheiro biomédico. Gestão hospitalar. Um bom exemplo aqui no nosso estado é o Hospital de Barretos, que a gente pode
no decorrer do curso, levar nossos alunos para visitar esse hospital e trazer gente de lá para fazer palestra para nós. Engenharia clínica, as várias profissões decorrentes das aplicações de tecnologia de informação. Isso que está escrito aí entre parênteses, digitalização de todos os tipos de exames, radiografias e documentos, isso vai ser cada vez mais uma necessidade. Ainda hoje, um hospital não conversa com o outro. Só para dar um exemplo, você faz uma determinada radiografia no hospital, aqueles dados não estão disponíveis a não ser para o médico que indicou a radiografia. Então, nos países que esse processo de integração já está implantado, isso daí é uma coisa que ocorre naturalmente. O paciente pode estar num lugar, um médico pode estar num lugar completamente diferente em qualquer outro estado ou em qualquer outro país, e com a disponibilidade da documentação pode fazer inferências sobre o tratamento. E o emprego da inteligência artificial, que vai ser cada vez maior, porque cada vez mais nós vamos ter que tratar grande número de volumes de dados provenientes exatamente dessas novas maneiras de tratar o paciente. A telemedicina é uma outra área que está em franco desenvolvimento no mundo inteiro e no Brasil. Ela já está regulamentada, agora em 2020, no Brasil, abrange toda a prática. O que é telemedicina? Abrange toda a prática médica realizada à distância, independente do instrumento utilizado para essa prática. Nos Estados Unidos, ela já existe desde 1950. Eu coloco isso só para a gente ver a distância que nós estamos de certas coisas. E uma curiosidade é o seguinte, que o Hospital Geral de Massachusetts, já em 1967, estava ligado ao aeroporto da cidade para dar suporte a qualquer problema que um viajante tivesse, o hospital poderia perfeitamente ampará-lo. Aqui eu faço uma parada para dizer o seguinte, não basta a gente achar que um telefone ou então agora a internet resolve a questão. Não, o hospital está preparado. Não é assim. Essa apresentação é muito curta, eu não posso dizer, não tenho condição de dizer mais, mas quando a gente diz que o hospital ele atende por telemedicina, na verdade, ele tem uma estrutura muito grande por trás para atender qualquer pessoa em qualquer momento do dia ou da noite. Aí também pode trabalhar muitos engenheiros biomédicos. E a telemedicina no Brasil já é reconhecida. Ela é reconhecida, então, agora em 2000, reconhecida e regulamentada no SUS, no Sistema de Saúde Complementar. SUS é Sistema Único de Saúde. O Sistema de Saúde Complementar é aquele que, às vezes, é só do município. E Sistema de Saúde Privado. Apesar de consolidado em outros países, aqui nós ainda estamos tentando avançar. Atualmente é importante ter todas as informações provenientes dos diversos exames e procedimentos para o médico tomar decisão, independente do local que esteja o médico. Então, aqui também é uma série de profissões auxiliando o médico a tomar a decisão. E, concomitante a isso daí, hoje já está implantado a quarta revolução industrial, e no caso da medicina, a gente pensa a aplicação dessa revolução na medicina personalizada. Então, o que é a indústria 4.0? E depois eu vou aplicar a área da saúde. É o conceito nascido em 2012 na Alemanha, que se originou de um projeto de governo
do país, assegurando que a tecnologia era um excelente alicerce para a mudança e evolução necessária na indústria de todo o mundo, definiu sistemas de produção inteligentes, conectando máquinas, sistemas e ativos. E agora nós vamos ver na área da saúde. Então, fazendo uma breve apresentação na linha do tempo da indústria, como é que foi a evolução da cadeia produtiva. 1780, primeira revolução da indústria, a revolução mecânica, concentra-se na energia mecânica, nos motores a vapor, principalmente na indústria têxtil. 1870, a segunda revolução, a elétrica, produz em massa, com métodos científicos, principal exemplo, linha de montagem da Henry Ford. 1970, terceira revolução, automação, já a tecnologia de informação no chão de fábrica para automatizar tarefas mecânicas e repetitivas, início do século passado, a partir dos anos 70, existindo até hoje. O Brasil ainda está também nessa fase. E a quarta revolução, a ciberfísica, caracterizada por um conjunto de tecnologias que permite a fusão do mundo físico, digital e biológico. Vamos ver como é que isso fica na área da saúde. Então, nós, que principalmente esse grupo que está pensando na implantação de um curso de engenharia biomédica, e mais pessoas clínicas que têm aproximação conosco, a grande preocupação é a seguinte: universalizar a customização de procedimentos e peças. Aqui, principalmente, pensando na falta de osso e de certos tecidos, para tratamentos dentro de uma nova concepção de medicina, com dados provenientes de tomografia, ressonância magnética e outros. Aqui também o engenheiro biomédico pode auxiliar e muito. O que eu gostaria de dizer é que é o seguinte, que durante esse período foi escrito um livro, por parte dessa comissão, que está em fase de editoração. O título do livro, Bioimpressão 3D no contexto da indústria 4.0 aplicados à saúde. Os autores, esse que vos fala, Guilherme Vaz, Gustavo Franco Barbosa, engenheiro mecânico, professor Jonas, Lúcio Queiroz, Vitor Corradini e Fernando Guastaldi, que é do Hospital de Boston. E, finalmente, o que eu poderia dizer é o seguinte, exemplificando a indústria 4.0 na medicina personalizada, a reinvenção da indústria médica, atendimento real às necessidades, novas estratégias de produção e personalização em série. Então, a customização de produtos em escala industrial está no centro que é conhecido como customização em massa da indústria. Muito obrigado.